Você acreditaria se eu dissesse que o amor da sua vida pode aparecer quando você já acha que é tarde demais? Ela tinha 50 anos, cansada das decepções, desacreditada do amor, até que de repente, algo completamente inesperado aconteceu. Depois de anos vivendo em silêncio, ela descobriu um sentimento tão forte, tão profundo, que transformou tudo ao seu redor. Mas essa história não é só sobre amor. É sobre esperança, sobre renascer, sobre o poder de acreditar de novo. E o final... o final vai te emocionar profundamente. Você precisa ver até o fim. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e vem comigo nessa jornada emocionante. Porque hoje você vai entender que o amor verdadeiro não tem idade. O silêncio dos ipês. A mulher que amava em silêncio. Helena Duarte tinha 50 anos quando decidiu ir embora de São Paulo. E não foi uma decisão repentina. Era como se o tempo tivesse empurrado, ano após ano, o peso de um casamento que já não era amor. Até que finalmente ela tombou. Alta, esguia, com cabelos castanhos ondulados que começavam a revelar discretos fios de prata. Ela carregava uma beleza que o espelho não mostrava mais, mas que os olhos atentos jamais deixavam de perceber. Sua pele era clara, marcada apenas pelo tempo vivido com dignidade. Tinha mãos elegantes, de dedos longos e firmes, e um olhar profundo, daqueles que carregam segredos antigos. Vestia-se com elegância discreta, quase sempre em tons neutros, como se quisesse passar despercebida, mas não conseguisse. Durante 30 anos, foi esposa de Eduardo Andrade, um renomado cardiologista da capital. Conheceram-se ainda jovens, na universidade. Ela fazia letras, ele medicina. Helena abandonou o curso no 3º ano, quando descobriu a primeira gravidez. Era o que se esperava de uma mulher, de respeito naquela época. Cuidar da casa, dos filhos, do marido. Tiveram 2 filhos, Júlia, hoje com 28 anos, advogada, e Pedro, de 25, engenheiro recém-casado. Criou-os com o melhor que pôde dar: amor, limites, escola particular, jantares em família, noites acordada em febres e lágrimas escondidas no banheiro. Eduardo era um bom provedor. Nunca lhes faltou nada, exceto, talvez, o que só Helena sabia: afeto. Porque o amor, aquele de verdade, foi morrendo aos poucos. Primeiro vieram os silêncios no jantar, depois os toques que sumiram da rotina, os beijos que viraram hábito frio, os abraços trocados por apertos de mão. Helena era carente, não do tipo que implora, mas do tipo que sente falta enquanto finge estar tudo bem. Precisava de toque, de olho no olho, de alguém que lhe dissesse: você ainda me encanta. Mas em sua casa, isso era pedir demais. Tentou reconquistar Eduardo. Comprou lingeries novas, sugeriu viagens a 2, escreveu bilhetes em guardanapos que ele nem lia. Mas ele estava sempre ocupado, sempre distante. E um dia, a verdade caiu sobre ela como uma avalanche. Eduardo a estava traindo. A outra era jovem. Não só mais nova que Helena, era mais nova que a própria filha. Uma residente do hospital, recém-formada, cabelos lisos, riso fácil, sem rugas ou estrias, sem a bagagem da vida real. Helena descobriu por acaso. Um e-mail impresso por engano, deixado entre papéis de um exame. A mensagem era clara, íntima, crua. Leu 1, 2, 10 vezes. Na 11ª, chorou, mas não quebrou nada, não gritou, não confrontou de imediato. Silenciosamente organizou sua saída como quem prepara um luto, com calma, respeito e tristeza. O divórcio foi um massacre emocional. Eduardo tentou reverter, depois minimizou a traição, depois ficou frio. A culpa virou ressentimento. Os filhos ficaram do lado da mãe, mas com reservas. Tentavam manter equilíbrio, o que doía ainda mais.
No fundo, Helena sabia. Ela estava sozinha. E mesmo assim, dentro dela, ainda restava uma chama. Ela queria amar. Mais que isso, queria ser amada. Queria mãos entrelaçadas durante uma caminhada à noite, olhos que a enxergassem, beijos que dissessem: "Você importa". Sentia-se jovem por dentro. Sua pele podia ter marcas, mas sua alma ainda era pura fome de conexão. Foi então que decidiu ir embora, para Paraty. Um lugar onde pudesse recomeçar, respirar, redescobrir quem era além de esposa, além de mãe. A casa herdada do pai estava abandonada há anos, mas era perfeita. Pequena, no alto de uma colina, com vista para o mar e rodeada por árvores altas. Ali, entre livros empilhados e o cheiro de madeira antiga, Helena tentou reconstruir seus dias. Não sabia que o amor, o verdadeiro, aquele que não se pede, mas acontece, a esperava num par de olhos castanho escuros, 20 anos mais jovens que os seus, e que esse amor viria não só como bálsamo, mas como tempestade. Se desejar, posso continuar agora com o segundo capítulo. A chegada de Daniel, o jardineiro, e o começo do romance proibido. Quer que eu siga com essa continuação? O rapaz dos olhos escuros. Helena gostava das manhãs silenciosas de Paraty. A cidade acordava devagar, como quem respeita o tempo e o som do vento nas folhas. Sentava-se com seu café na varanda da casa velha, observando os ipês começarem a florescer. Era outono, mas parecia primavera dentro dela. Uma estação incerta, como sua própria alma. Foi numa dessas manhãs que ela o viu pela primeira vez. Ele empurrava um carrinho de ferramentas entre as pedras da rua, parando diante da pousada ao lado. Helena não o conhecia. E em Paraty, onde todos sabiam o nome do padeiro e da vizinha do peixeiro, um rosto novo era como um sussurro inesperado. Daniel tinha postura firme e olhar direto. Usava botas sujas de barro e camiseta justa demais para esconder o corpo moldado por esforço físico. Mas não era isso que chamou a atenção de Helena. Foi o modo como ele olhou para uma árvore florida, como se conversasse com ela. Um gesto de quem carrega saudade. Na primeira troca de olhares, Helena sentiu algo estranho. Uma centelha. Uma lembrança de um desejo que ela havia trancado há muito tempo. Tentou desviar, mas ele sustentou o olhar com gentileza, como se pedisse permissão para existir dentro da presença dela. No dia seguinte, estavam novamente frente a frente. Dessa vez, no mercado. Ele estava com uma sacola de tomates, e ela, com um maço de hortelã. Sorriu de leve. "Bom dia", disse ele com uma voz rouca e educada. "Bom dia", respondeu, quase sem pensar. "A senhora mora naquela casa amarela?" Apontou com o queixo. Helena hesitou por um segundo diante do "senhora", mas engoliu o incômodo. "Moro. É da minha família." Ele assentiu, sem invadir mais. Mas havia algo no tom dele. Um respeito antigo. Um cuidado de quem não quer assustar. Nos dias que se seguiram, Daniel aparecia por perto com frequência sutil. Cuidava dos jardins da pousada, mas sempre arrumava algo no terreno vizinho, algo para consertar. Uma cerca caída, galhos secos, uma árvore que precisava podar. Helena começou a se permitir observar o jeito como ele lidava com as flores, o cuidado com que tratava um passarinho ferido, a calma com que falava com os moradores mais velhos. Era como se ele tivesse vindo de outro tempo. Descobriu que ele tinha 30 anos, que havia se mudado recentemente de Minas Gerais, que trabalhava com jardinagem desde a adolescência e que gostava de café forte e livros antigos. Um dia, ela o encontrou lendo um exemplar de O Velho e o Mar, encostado numa árvore, sujo de terra, como se fosse parte da paisagem. Começaram a trocar palavras curtas, comentários sobre o clima, o café, as plantas.
Mas havia sempre algo mais por trás de cada frase. Algo que não se dizia, mas se sentia. Helena começou a esperar por esses momentos com uma ansiedade doce. Usava vestidos mais leves. Prendia os cabelos de modo mais solto. Nada planejado, mas tudo por causa dele. Certa tarde, uma chuva inesperada caiu sobre a cidade. Helena, voltando do centro, se viu presa no coreto da praça, o mesmo onde seus pais haviam dançado quando jovens. Estava molhada, com as compras nos braços, quando Daniel surgiu do nada, encharcado. "A senhora está bem?" Ela riu com o desespero leve de quem já desistiu de lutar contra a tempestade. "Estou, só molhada e ridícula." Ele tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela, sem pedir. Um gesto simples, mas íntimo demais. Helena sentiu o calor do corpo dele no tecido. Sentiu o cheiro, terra, suor e perfume barato. Ficaram ali, lado a lado, ouvindo a chuva martelar o telhado antigo. "Nunca vi uma mulher rir da própria desgraça com tanta beleza", disse ele sem sorrir, mas com os olhos brilhando. Ela se calou. Pela primeira vez em anos, sentiu-se desejada. Não por obrigação, não por aparência. Por algo que ela nem sabia que ainda existia em si. Quando a chuva parou, ele a ajudou a carregar as sacolas até a porta de casa. Pararam ali, diante do portão de madeira, com a respiração ainda pesada do caminho. "Obrigada, Daniel. Eu faria de novo." "Toda vez que chover", respondeu. Ela baixou os olhos, e quando os levantou, os rostos estavam próximos demais. O beijo aconteceu como um acidente, um toque rápido, mas cheio de urgência. Assim que os lábios se separaram, Helena deu um passo atrás, como se acordasse de um sonho. "Isso não pode acontecer", disse ofegante. "Eu sei, mas aconteceu." Ele se afastou sem dizer mais nada. Ela ficou ali, com o coração disparado e a alma em combustão. Naquela noite, Helena não dormiu. E não foi pelo beijo. Foi pelo que veio depois, a lembrança de como era sentir, de verdade. Sentir desejo, ternura, expectativa. Era como se Daniel tivesse acendido uma parte dela que estava enterrada sob camadas de dor, de rejeição, de silêncio. E ela sabia, no fundo, que aquele beijo era apenas o começo. A fronteira invisível. Durante os dias que se seguiram ao beijo, Helena se isolou. Evitava sair de casa. Evitava cruzar com Daniel. Evitava até os próprios pensamentos. Era como se, ao se permitir sentir, tivesse traído a si mesma. Ou pior, tivesse traído a imagem que os outros tinham dela. Uma mulher madura, sensata, respeitada, mãe de 2 adultos. Apaixonada por um rapaz 20 anos mais novo. Isso soava como escândalo, como fraqueza. Mas era tarde demais, porque o que sentia não era brincadeira, não era fantasia, era real. Daniel respeitou o silêncio. Não a procurou, mas todos os dias passava pela calçada em frente à casa dela, a passos lentos, como quem deixava seu rastro no ar. Helena, escondida entre as cortinas, esperava por aquele momento como uma adolescente em segredo. Até que não resistiu. Numa tarde de céu cor de chumbo, com o cheiro de chuva voltando ao ar, Helena apareceu no jardim. Estava com as mãos sujas de terra, plantando lavandas. Quando Daniel passou, ela não olhou, mas ele parou. "Elas gostam de sol", disse ele, baixo, "mas precisam de sombra no fim da tarde." Ela assentiu, sem dizer nada. "Posso ajudar se quiser." "Você não devia estar aqui." "Não estou. Estou só passando." Helena o encarou. O silêncio entre os dois era como um campo elétrico. Qualquer palavra errada e tudo explodiria. "Eu tenho 50 anos, Daniel", disse ela, quase como uma confissão. "Eu tenho 30. E um coração inteiro." Helena sentiu o chão fugir. Isso não é suficiente. Não é? Ele se aproximou um passo.
Então me diz o que falta. Ela quis gritar. Tempo! Zrenia! Aprovação! Component placement! Futuro! Mas não conseguiu. Porque naquele momento, o que ela mais queria era sentir os braços dele em volta de si. Sentir-se viva. E dessa vez, não se afastou quando ele a beijou. Durante semanas, viveram um amor clandestino. Encontravam-se ao cair da noite, na varanda ou no jardim. Falavam sobre livros, lembranças, dores antigas. Daniel gostava de ouvir as histórias dela, e Helena se encantava com a doçura que ele escondia por trás da força do corpo. Mas em cidade pequena, tudo vaza. Primeiro vieram os olhares, depois os sussurros e, por fim, as palavras. Uma tarde, ao sair da padaria, Helena escutou a dona Lourdes, do armarinho, comentar em tom alto demais. Uma mulher da idade dela, se envolvendo com um rapaz, parece desesperada. Foi como uma lâmina na carne. Júlia, sua filha, veio visitá-la no fim de semana. Era perceptivo demais. Percebeu o brilho nos olhos da mãe. E as perguntas vieram. Mãe, você está com alguém? Helena hesitou. Estou me permitindo viver de novo. Quem é? Alguém inesperado. Quando revelou o nome e a idade de Daniel, o olhar da filha mudou. Passou do cuidado à reprovação. Ele tem quase a minha idade. Mas ele me vê, Júlia. Ele me toca como ninguém jamais me tocou. Isso é paixão. E vai acabar. Talvez, mas é minha. A filha foi embora sem abraçá-la. Pedro, o filho mais novo, sequer quis falar sobre o assunto quando soube. Disse apenas, faz o que quiser, mas não espere apoio. Helena se encolheu por dentro. Não pela rejeição, mas pelo eco de tudo que ela já havia sentido no passado. O peso de amar sozinha. Começou a afastar-se de Daniel. Eles não vão entender, disse a ele uma noite. E desde quando a gente vive pelos outros? Eu tenho filhos, Daniel. Tenho um nome, uma história. E agora tenho um coração pulsando de novo. Vai abandonar isso? Helena chorou. Não por dúvida, mas por medo. Porque Daniel representava um risco. De felicidade, sim, mas também de dor. Eu não posso te arrastar para minha bagunça. Então você prefere continuar sozinha? Prefiro que você tenha a chance de viver um amor livre com alguém da sua idade. Eu sou cicatriz. Ele a olhou como se ela fosse uma lenda. Você é raiz. E eu nunca quis flores que voam com o vento. Mas ela se calou. E o silêncio entre os dois, dessa vez, foi um adeus. Daniel sumiu. Parou de passar. Parou de olhar. Foi trabalhar numa cidade vizinha. Não deixou bilhete. Nem aviso. Só ausência. Helena ficou com o jardim e com o coração estéril outra vez. Mas, mesmo sem vê-lo, ela sentia. Como se parte dela tivesse ido com ele. E assim passaram-se 3 anos. Helena envelheceu por fora. Os fios brancos aumentaram, as rugas se aprofundaram. Mas por dentro, algo ficou congelado naquela estação de amor interrompido. Tocava as flores, mas não sentia mais perfume. Lia romances, mas não chorava mais com finais felizes. Às vezes, à noite, ainda sonhava com o toque de Daniel e acordava sozinha. Até que um dia, no início da primavera, a campainha tocou. Helena abriu a porta e ali estava ele, 33 anos agora, mais maduro, com uma pequena cicatriz no queixo e os mesmos olhos castanhos que pareciam atravessar a alma. Nas mãos, um buquê de lavandas. Ainda precisa de sombra no fim da tarde, disse ele sorrindo. Helena perdeu o fôlego. Eu pensei que você tivesse ido embora para sempre. Fui, mas meu coração ficou. Voltei para buscar. Ela tremeu. 3 anos, Daniel. 3 anos em que não te esqueci um dia sequer. Ela sorriu entre lágrimas, mas ainda havia medo. E agora? Ele segurou sua mão. Agora, me deixa provar que o tempo não apaga o que é verdadeiro.
E naquele instante, Helena soube. Às vezes, o amor precisa de distância para florescer com força. Mas o que ela não sabia era que o maior obstáculo ainda estava por vir. Porque o amor deles, tão raro e verdadeiro, seria posto à prova por algo que nenhum dos dois poderia controlar. O reencontro que queima devagar. Os dias haviam ficado estranhamente longos desde que Helena viu Daniel na praça. O encontro rápido, cheio de tensão e silêncios, parecia mais um sonho do que realidade. Ela revivia a cena todas as noites. O olhar dele, a voz, o jeito como disse seu nome. Mas mais uma vez, ele desaparecera sem dar sinal. Até que numa manhã de quinta-feira, enquanto regava as lavandas do quintal, Helena ouviu passos lentos atrás de si. Virou-se com o coração aos pulos. Era ele. Daniel. Estava mais magro. As olheiras marcavam seu rosto. A barba crescida escondia a linha do maxilar, mas não disfarçava-se na expressão cansada. Usava uma camisa de flanela surrada e jeans velhos. Mesmo abatido, ainda havia nele aquela presença difícil de ignorar. Um ar de saudade acumulada. Posso entrar? Helena soltou o regador. Por alguns segundos, não conseguiu responder. Apenas assentiu com um leve movimento da cabeça. Ele entrou devagar, como quem sabe que está pisando em um território que ainda não tem certeza se lhe pertence. Sentaram-se à mesa da cozinha. Desculpa ter sumido depois da última vez, disse ele, olhando para as mãos. Você sempre desaparece quando a gente mais precisa de você, respondeu Helena, sem raiva, mas com uma dor antiga no olhar. Daniel respirou fundo. Eu estive trabalhando muito. Coisas fora da cidade. Um projeto que demorou mais do que eu esperava. Que projeto? Ele hesitou. Coisa de engenharia. Reforma de uma estrutura antiga no interior. Um lugar longe, sem sinal de telefone. Helena franziu a testa. Você está mais magro. A cara cansada. Aconteceu alguma coisa, Daniel? Ele deu um meio sorriso, sem humor. Nada. Só trabalho mesmo. Mas havia algo ali. Um desconforto nos olhos. Uma fragilidade disfarçada. Ela quis insistir, mas engoliu a pergunta. Sabia que com Daniel, as respostas vinham quando ele estivesse pronto. Nunca antes. Aos poucos, o gelo foi se quebrando. Tomaram café juntos. Riram de pequenas lembranças. Helena contou das dificuldades com a filha, das noites solitárias, das aulas de literatura. Daniel falou de cidades por onde passou, de pontes construídas e promessas não cumpridas. A conversa foi natural, mas o clima, carregado de tensão contida. Quando ele se levantou para ir embora, ela o acompanhou até o portão. Houve uma pausa longa, um silêncio denso. Ele a olhou. Eu senti sua falta todos os dias. Helena desviou o olhar, lutando contra a avalanche de emoções. Eu também. Daniel se aproximou. Tocou seu rosto com delicadeza. E então, como se o tempo nunca tivesse passado, a beijou. Um beijo lento, cheio de saudade e culpa. Não era o beijo do reencontro. Era o beijo de quem sobreviveu a um deserto emocional e encontrou, por fim, um oásis. Ela o abraçou. Forte. Como quem segura alguém prestes a partir. Nas semanas seguintes, Daniel voltou a frequentar sua casa. Aos poucos, com cuidado. Como quem sabe que pisar em corações antigos requer passos suaves. Vinham noites de silêncio à beira da lareira. Caminhadas de mãos dadas, sem dizer palavra. Olhares longos, beijos demorados, risos que surgiam de coisas simples. Um filme antigo, um pão queimado no forno, um toque no ombro. Mas o abatimento de Daniel não passava. Mesmo com um sorriso no rosto, havia tristeza nos olhos. Helena percebia, mas ele sempre dizia: é só cansaço. Vai passar. E ela acreditava, ou fingia acreditar, porque no fundo, algo lhe dizia que havia mais naquela história.
algo que ele ainda não podia ou não queria contar. Certa noite, depois de fazerem amor em silêncio, Daniel adormeceu no peito de Helena. Ela passou os dedos pelos fios grisalhos do cabelo dele, sentindo o peso daquele corpo junto ao seu. Ele sonhava inquieto. Murmurava palavras desconexas, transpirava. Ela o olhou e por um instante sentiu medo. Medo de perdê-lo de novo. Medo de não conhecer todos os seus segredos. Mas, acima de tudo, sentiu amor. Um amor calado, maduro e cheio de marcas. Ela beijou sua testa e sussurrou: "Você pode não me contar agora, mas eu vou estar aqui, esperando, seja lá o que for." E ali, no escuro do quarto, entre o som dos grilos e o respirar irregular de Daniel, Helena compreendeu. O amor deles ainda estava vivo, mas havia muito mais por vir. E talvez, em algum momento, a verdade viria à tona, a promessa eterna e o silêncio. O amor entre Helena e Daniel crescia como flor em terra fértil. Não era paixão impetuosa, daquelas que queimam e somem com o vento. Era amor de alma, daqueles que se encontram uma vez só na vida e se reconhecem sem explicações. Daniel se tornara parte da rotina de Helena, não apenas nos momentos doces, mas também nos silêncios, nas manhãs de chuva, nos cafés passados na hora errada. Ele a olhava como se fosse a última mulher do mundo. E ela o tocava como se tivesse medo que ele desaparecesse. Ficavam horas deitados lado a lado, olhando o teto, rindo de memórias. Falavam sobre livros, filmes antigos, receitas que nunca dariam certo. Helena contava de suas dores do passado, da traição do ex-marido, da solidão de anos. Daniel, sempre discreto, ouvia em silêncio e a abraçava com força. Certa noite, à luz fraca do abajur, ele segurou sua mão e disse: "Eu nunca tive um lugar onde realmente me sentisse em casa. Até você. Helena, eu te amo e prometo amar você até o último fio da minha existência." Ela sorriu, com os olhos marejados. "Eu também te amo, Daniel. Nunca pensei que pudesse sentir isso de novo." Ele a beijou devagar, como se selasse um pacto. Naquela noite, dormiram entrelaçados, como se nada pudesse separá-los. Alguns dias depois, Daniel apareceu com uma mochila nos ombros. "Preciso viajar por um tempo. Me chamaram para reformar uma igreja antiga numa cidade vizinha. Coisa de 3 semanas, talvez um mês." Helena sentiu um aperto no peito. "Tão longe?" "Só 2 horas daqui. Prometo que volto logo. E vou te mandar cartas. Não gosto muito de celular, mas vou te escrever." Ela assentiu com dificuldade. O medo de perdê-lo voltava como um sopro frio na nuca. Daniel a beijou longamente. Depois olhou bem dentro dos olhos dela e repetiu: "Você é o amor da minha vida. Nunca duvide disso." E então, se foi. Os dias passaram devagar. Na primeira semana, Helena esperava ansiosa por alguma notícia. Checava a caixa do correio 3 vezes por dia. Dormia abraçada à blusa que ele esqueceu no encosto da poltrona. Imaginava o som dos passos dele no corredor. Lembrava do sorriso, do jeito como ele a puxava para dançar sem motivo. Mas nenhuma carta chegou. Na segunda semana, ela tentou ligar para a paróquia da cidade vizinha. Não havia igreja em reforma. Ninguém conhecia Daniel. "Tem certeza do nome?" perguntavam. Helena desligava o telefone com mãos trêmulas. Passaram-se 20 dias, depois 30. O desespero tomou conta de sua alma. As roupas dele continuavam ali. O casaco pendurado na porta do quarto, a escova de dentes esquecida no banheiro, os livros abertos na estante. Tudo cheirava a ele. Ela começou a reviver cada cena desde o primeiro encontro. O banco da praça, o primeiro olhar, o toque dos dedos, o beijo que quebrou seu medo.
Chorava abraçada às camisas dele. Repetia seu nome baixinho como quem reza. O silêncio da casa agora era um grito surdo. Sentia-se viúva de um amor que nunca teve tempo de envelhecer. Então, numa tarde de céu cinzento, com o vento sussurrando pelas frestas da janela, alguém bateu à porta. Era um senhor alto, vestindo preto, com uma pasta nas mãos. A senhora é Helena Ribeiro? Sim. Me chamo Luiz. Trabalho com um grupo de apoio a pacientes oncológicos. Encontrei esta carta endereçada à senhora entre os pertences de um dos nossos pacientes. Helena sentiu as pernas falharem. Que paciente? O homem abriu a pasta. Retirou um envelope amarelado. No canto, com caligrafia trêmula, estava escrito: Para Helena, meu amor eterno, Daniel. Ela levou a mão à boca. Não, não pode ser. O homem assentiu, com pesar no olhar. Ele faleceu há 5 dias. Estava internado há meses com identidade protegida. Dizia que não queria que ninguém o visse daquela forma. Lutou até o fim, mas o corpo não aguentou. Helena caiu de joelhos no chão. Um grito preso rasgou sua garganta. Lágrimas escorriam sem controle. Ele prometeu voltar. Ele prometeu. Luiz se abaixou, segurando sua mão. Ele falava muito da senhora, todos os dias. Dizia que você era a única luz da vida dele. Que mesmo longe, sentia-se em casa só por tê-la conhecido. Helena apertou o envelope contra o peito como se fosse o próprio Daniel. O mundo, naquele instante, parecia ter desabado sobre ela. Ela passou aquela noite sentada no chão da sala, abraçada às roupas dele. Chorou até dormir. Não abriu a carta naquele dia, nem no dia seguinte. Durante semanas, acordava com a sensação de que ele ainda entraria pela porta, dizendo que estava tudo bem. Mas tudo o que restava era o perfume no travesseiro, a escova de dentes esquecida e o amor que agora vivia apenas dentro dela. Daniel havia partido, mas deixara para trás o que jurou entregar, um amor eterno. E aquele amor ela carregaria para sempre. A última carta passaram-se dias, depois semanas. A dor da perda continuava ali, como uma brasa silenciosa queimando dentro do peito. Helena andava pela casa como se estivesse suspensa no tempo, entre o passado e o vazio. Tudo lembrava Daniel. Tudo pulsava sua ausência. Mas o envelope permanecia intocado. Estava ali, sobre a cômoda do quarto, como se tivesse vida própria, como se chamasse por ela. Naquela noite, chovia. A luz tremia pelas paredes e o vento fazia as janelas chorarem. Helena sentou-se na poltrona, segurando o envelope com as mãos trêmulas. Por um momento, hesitou. Depois, com um suspiro profundo que veio das entranhas de sua alma, ela rasgou cuidadosamente a lateral do papel. Puxou a carta. Era uma folha simples, escrita à mão. A caligrafia já não era firme. As letras oscilavam, denunciando o sofrimento físico. Mas a essência estava ali. Era Daniel. E ele estava com ela, uma última vez. Helena começou a ler, e as lágrimas começaram a cair, uma por uma, até transformarem o papel em mar. Minha Helena, se você está lendo esta carta, é porque não consegui voltar. Me perdoa por isso. Me perdoa por não cumprir a promessa de estar ao seu lado até o fim. Eu lutei, meu amor. Lutei com cada célula do meu corpo. Mas meu tempo se esgotou antes que eu pudesse envelhecer ao seu lado, como eu tanto quis. Eu escondi a verdade de você. E talvez você me odeie por isso. Mas saiba, eu fiz isso por amor. Não suportaria te ver me acompanhando entre agulhas, tubos, paredes brancas e dias sem cor. Eu queria que você me lembrasse com o brilho que tivemos, com os risos na cozinha, com os beijos sem pressa, com as manhãs em que eu te observava dormir e agradecia a Deus por ter te encontrado.
Helena, você me deu mais em poucos meses do que a vida inteira havia me oferecido. Você me fez acreditar que o amor não tem idade, nem lógica, nem vergonha. Você me curou antes mesmo de eu saber que estava morrendo. Eu nunca me senti tão homem como me senti ao seu lado. E quando você dizia que me amava, era como se todo o universo se aquietasse por um instante. Guarda essa carta, não como lembrança de um adeus, mas como a prova de que o amor existe. Ele é raro, ele é puro, e nós o vivemos intensamente, verdadeiramente. Prometi te amar até o último fio da minha existência, e cumpri, e ainda cumpro, porque agora, mesmo ausente, continuo em você, nos seus passos, nos seus silêncios, nos sonhos que você ainda vai sonhar. Você me devolveu a paz, a fé, o milagre do amor, e eu te amarei, para sempre. Teu para sempre, Daniel. Helena terminou de ler com os olhos encharcados, o papel úmido colado aos dedos, o coração partido em 1000 pedaços, mas cheio de um amor que nem a morte conseguiu apagar. Ela levou a carta ao peito e chorou como nunca antes. Mas, naquele choro, havia também gratidão, porque, em uma vida marcada por ausências, ela tinha conhecido um amor verdadeiro, mesmo que breve, mesmo que trágico, eterno. Depois do silêncio, os meses que se seguiram foram longos, silenciosos, cruéis às vezes. Helena precisou aprender a lidar com a ausência de Daniel como quem aprende a andar com um sapato apertado, machucando um pouco por dia, até que o corpo se acostume com a dor. O quarto onde ele dormia virou um santuário de memórias. O casaco pendurado, a escova de dentes, as canecas compartilhadas. Tudo ainda estava lá, intocado, como se ele fosse voltar a qualquer instante. No início, ela não saía de casa. Evitava os olhares dos vizinhos, os comentários de gente que nunca soube o que eles viveram. Até os próprios filhos a olharam com compaixão, como quem observa alguém que se iludiu. Mas Helena nunca discutiu, nunca tentou explicar. Porque como explicar o amor quando ele ultrapassa o entendimento? O tempo foi passando, as estações mudando, e algo dentro dela começou, lentamente, a florescer. Helena não esqueceu Daniel, nem queria, mas entendeu que viver era também honrar o que eles construíram, não em anos, mas em profundidade, na forma como ele a fez sentir viva outra vez, bonita, desejada, amada. Ela passou a caminhar sozinha no parque onde se conheceram. Às vezes sentava no mesmo banco, fechava os olhos e sentia o vento tocando seu rosto como as mãos dele. Outras vezes, escrevia cartas para ele que nunca enviaria, apenas para manter o diálogo entre o que foi e o que ainda pulsava em seu peito. Em certa tarde de primavera, abriu uma pequena caixa onde guardava objetos especiais. Entre os itens estava a última carta. Ela a releu, com lágrimas mais mansas agora, sorrindo entre uma lembrança e outra. E então, pegou uma folha em branco e escreveu sua resposta. Mas dessa vez, escreveu para si mesma. Uma carta de coragem, uma carta de recomeço. Querida Helena, você amou. Contra todas as regras, contra todas as vozes contrárias. Você amou de verdade. E foi amada como poucas são. Não se envergonhe por isso. Não se lamente pelo tempo. Você teve um milagre. Mesmo breve. Mesmo arrancado pelas mãos frias da morte. Ainda assim, foi amor. E isso ninguém pode tirar de você. Viva. Com o peito aberto. E se um dia o amor bater à sua porta de novo, não hesite. Ame. Mesmo que doa. Mesmo que os filhos julguem, mesmo que os outros critiquem. Ame com a coragem de quem sabe que no fim, tudo o que resta são as histórias escritas a dois. E a sua história vai ecoar para sempre nos dois corações que ousaram se encontrar.
Porque, minha querida, sempre vale a pena amar. Helena sorriu com os olhos úmidos. Fechou a carta. E naquele instante, sentiu algo dentro dela se acalmar. Ela ainda era feita de amor e agora sabia: não há idade, distância, doença ou morte que consiga apagar uma história que foi vivida com a alma inteira, sem medo. Porque amar sempre vale a pena.